Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo. Deus seja louvado por mais uma vez estarmos aqui para então juntos recebermos as bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que desejam se alimentar da comida espiritual que se encontra em suas sagradas escrituras e também no espírito de profecia. Enquanto nós estudamos, meus amigos, que o Espírito Santo esteja abrindo nossas mentes e nos dando verdadeiro e profundo discernimento sobre as verdades para esse tempo presente. Amém? Bom, Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Eu sempre repito essa frase nos lugares por onde eu passo, porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava prestes a sair da igreja e passar 10 anos fora dos caminhos de Deus. Eu me lembro que em um sábado, indo ali sozinho para a igreja, porque os meus pais e também a minha irmã já haviam ido antes de mim, e enquanto eu murmurava na minha mente, porque meu pai e minha mãe ficavam insistindo para que eu fosse para a igreja, a uns 10 metros eu avistei um homem que puxava ali um carrinho e que estava recolhendo papelão e ferro velho. E amigos, não tinha nada de especial naquela pessoa, mas pelo contrário, ele estava vestido bem humildemente mesmo e sua roupa estava um pouco suja por conta ali do trabalho que ele estava fazendo e por isso eu não fiquei prestando atenção nele. Mas eu continuei ali caminhando em direção à igreja e também murmurando na minha mente. Mas quando aquele homem chegou a cerca de 1 metro de distância, ele parou, olhou para mim e quando eu olhei para os olhos dele, aparentemente era como aquele homem fosse o ser mais inteligente dessa terra e, olhando fixamente para mim, de forma muito solene, ele disse: Deus te ama, Deus quer te salvar. Bom, mesmo assim eu saí da igreja, mas durante os 10 anos que eu estive fora, aquela frase continuou sempre latejando nos meus pensamentos. E um dia eu vou poder agradecer a Deus por aquelas palavras e também eu vou poder agradecer meu anjo por ter aparecido para mim naquele dia e dito aquela frase. Pois é. Realmente Deus nos ama e pelo fato dele nos amar e pelo fato dele querer salvar a sua igreja, a igreja em Laodiceia, ele nos diz: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículos 15 a 19. Veja, eu tenho uma parente que é praticante do candomblé, e um dia, enquanto ela estava na minha casa conversando sobre algumas coisas, na verdade, bem sérias que se passaram naquela semana na nossa família, ela suspirou profundamente, fechou os olhos e quando ela voltou a falar, eu percebi que ao mesmo tempo em que ela estava falando, um tanto quanto consciente do que ela dizia, um espírito imundo havia entrado nela e também dirigia suas palavras, e isso também era nítido por conta da transformação que os olhos dela passaram naquele momento, meus irmãos. E amigos, eu e minha mãe, naquela hora, não sabíamos na verdade o que fazer, porque se repreendêssemos abertamente ao inimigo, minha tia também ia se magoar, porque embora o espírito imundo estava conduzindo todas as palavras dela, ela ainda estava pelo menos parcialmente consciente naquele momento. E enquanto ela falava ali coisas sem pé nem cabeça por alguns minutos, eu fiquei orando para que Deus então me desse sabedoria e me dissesse o que fazer para resolver aquela situação inesperada. Então, o Espírito Santo falou
no meu coração que eu deveria começar a falar para ela a respeito do poder de Cristo, porque se eu fizesse dessa forma, ela não entenderia que eu estava repreendendo o maligno, mas o espírito imundo iria embora. Então, eu disse para ela: tia, você já leu sobre as manifestações do poder de Deus na Bíblia? E amigos, quando eu disse isso, ela se calou. E eu via nos olhos dela um certo ódio, mas eu continuei e disse: tia, tem uma história do profeta Eliseu que diz que o servo dele viu um exército gigante cercando a casa onde eles estavam, mas na história ele falou para o servo que maior era o número daqueles que estavam com eles do que dos seus inimigos. E quando Deus abriu os olhos do servo dele, o rapaz pôde ver anjos montados em cavalos de fogo. E tia, você sabia que anjos poderosos enviados por Deus estão aqui ao nosso redor? Eu continuei olhando para ela, mas na verdade dirigindo minhas palavras ao espírito imundo, e eu disse: tia, você sabia que o sangue de Cristo tem poder? E você sabia que o sangue de Cristo pode nos libertar? E você sabia que o sangue de Cristo nos lava de todos os nossos pecados? E, irmãos, enquanto eu ia exaltando ali o poder que existe no sangue de Cristo, minha tia mais uma vez respirou profundamente, fechou os olhos, e quando ela abriu, ali estava ela novamente, o espírito imundo havia ido embora. Veja, esse foi um caso à parte. Mas existem situações que precisamos dar voltas e escolher as melhores palavras para não magoar as pessoas que estão nos ouvindo. Mas existem algumas situações em que fazer rodeio só vai piorar a coisa, e amigos, na carta à igreja em Laodiceia, Jesus não faz nenhum rodeio e não mede palavras para falar com o seu povo, mas ele acusa a sua igreja de ser espiritualmente miserável, pobre e cega e nua. E, irmãos, por mais que o desejo de Deus não é que nenhum dos mornos na igreja venham a perecer, mas que todos cheguem ao arrependimento, por outro lado, para aqueles que escutam os apelos que ele faz na carta à igreja em Laodiceia, mas que tampam seus ouvidos para não ouvir essa mensagem, ou até mesmo se levantam contra ela, Cristo, através do Espírito de Profecia, diz assim: teria sido mais aprazível diante de Deus se os mornos professos de religião nunca tivessem mencionado o seu nome. Eles são um contínuo atrapalho para aqueles que querem ser fiéis seguidores de Jesus. Eles são uma pedra de tropeço para os descrentes. Testimonies for the Church, volume 1, página 188. Bom, um dia o pastor da igreja que eu frequento, ele contou ali um pouco do seu testemunho. Ele disse que o seu pai era um alcoólatra e batia em sua mãe e espancava os seus filhos. E em um determinado momento, o seu pai o expulsou de casa e ele teve que morar por um tempo na rua até que conheceu a igreja e os irmãos o ajudaram. E amigos, terrível é para um filho ser expulso da sua casa por um pai que não tem juízo perfeito. Mas quão terrível deve ser para um pai amoroso ter que dizer para um filho rebelde que seria melhor ele não fazer parte daquela família, porque ele está atrapalhando a vida dos membros que querem viver piedosamente e também está atrapalhando e sujando a honra daquela família diante das demais pessoas. E se vocês acham que um pai amoroso não poderia dizer isso para um filho, ainda que o filho tivesse se tornado a pior pessoa do mundo, a verdade é que o texto que nós lemos do Espírito de Profecia diz exatamente que Deus preferiria que os mornos irreversíveis nunca tivessem pronunciado o seu nome, porque eles são um constante estorvo para os verdadeiros remanescentes e também porque estão constantemente atrapalhando a reputação dessa igreja diante dos homens. Isso é uma declaração terrível, meus amigos. Contudo, se ela não é pronunciada dos púlpitos, então ela precisa ser dita daqui, porque em Testemunhos Seletos, lá no volume 2, falando a respeito de líderes e pregadores que não dizem a verdade, a qual Laodiceia precisa escutar, Ellen White declara abertamente que
esses cães mudos, que não querem ladrar, serão os primeiros a sentir a ira de um Deus que foi ofendido. E eu não quero ser de maneira nenhuma considerado por Deus como um cão mudo que não quer ladrar. Eu preciso falar, meus queridos. E eu tenho pedido ininterruptamente para que Deus coloque em mim o verdadeiro amor pelos meus irmãos, para que as palavras de advertência e repreensão que eu disser seja por amá-los e não para ofendê-los. E amigos, certa vez, Ellen White, ali no início do seu ministério profético, após receber algumas mensagens de terríveis advertências e tentar aliviar essas mensagens para aqueles que precisavam ouvir, ela teve uma visão na qual ela foi colocada diante de Cristo e quando ali ela foi posta, o Senhor Jesus virou o seu rosto para o outro lado em demonstração do seu desagrado porque ela não estava dando a mensagem como ele queria que ela apresentasse. Bom, depois disso, ela prometeu nunca mais aliviar uma mensagem que deveria ser dada, mas que faria todo o possível, ainda que isso resultasse em pessoas que se irritariam com ela, para então passar a mensagem exatamente como Deus entregou para ela. E diz o Espírito de Profecia: a única esperança para os laodiceanos é uma clara visão de sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza de sua enfermidade. Não são frios nem quentes. Ocupam uma posição neutra e, ao mesmo tempo, lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma. A testemunha verdadeira aborrece essa mornidão. Testemunhos Seletos, volume 1, página 476. Veja, se você tivesse uma doença grave, e que poderia ser curada caso você fizesse um difícil tratamento, o que você iria preferir? Que o médico, ao ver ali os seus exames, dissesse que tudo está bem, que você poderia voltar para casa e ficar tranquilo? Ou que o médico dissesse que a sua situação é grave e exige uma completa mudança em todos os seus hábitos e também um tratamento complexo, mas que restauraria por completo a sua saúde? Bom, se no seu coração você respondeu que preferiria que o médico não falasse nada, para que você voltasse para sua casa a fim de comer, beber e fazer tudo o que lhe agrada para morrer dentro de pouco tempo e morrer feliz, então, seu Deus é o seu estômago. E por isso, realmente melhor seria que você nunca tivesse pronunciado o nome de Deus e não mais permanecesse na igreja, porque você é um empecilho para aqueles que querem obter a vitória sobre o pecado e você também é uma pedra de tropeço para aqueles que precisam conhecer a mensagem desta igreja. Mas, se em seu coração você respondeu que preferiria que um médico falasse a verdade, por mais que essa doesse, e preferiria mudar todos os seus hábitos e passar por um tratamento delicado para recuperar a sua saúde, então pare de ouvir e ler pregações e palestras e literaturas que falam apenas que Deus é bom e que Ele salva, mas comece também, urgentemente, a estudar a repreensão de Deus à igreja em Laodiceia e comece a se aprofundar nos testemunhos inspirados que Deus deixou para esta igreja, porque está escrito: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônica 20, versículo 20. Amigos, o fim está muito próximo e nós não podemos mais ficar manquejando entre dois senhores. Se Baal é Deus, então sirva-o. Mas se o Senhor é Deus, entregue-se completamente a Ele, porque Ele tem o ouro refinado pelo fogo, Ele tem as vestes brancas e Ele tem o colírio divino, e todas estas coisas já foram compradas por Cristo e Ele dá liberalmente a todo aquele que lhe pede. Portanto, peça e o Senhor vai lhe dar. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta lhe será aberta, porque como está escrito em Lucas, ali no capítulo 11, versículos 9 a 13, a todos que procederem dessa forma, Deus lhes dará o Espírito Santo, porque Ele está muito mais disposto a conceder essa bênção ao seu povo
do que os pais estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Bom, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e que a paz do Senhor permaneça sobre todos. Amém?